então nós falamos com vocês até aqui sobre pertencimento, ordem e equilíbrio. Eu gostaria agora de frisar um ponto especial, que é a relação entre o princípio de ordem e o princípio de equilíbrio. Onde existe ordem, e portanto existem grandes e pequenos, isso naturalmente implica num fluxo de dar e receber. Vale dizer, os grandes dão, os pequenos tomam, recebem. Portanto, entre pais e filhos, por exemplo, ou entre avós e netos, existe um degrau hierárquico muito grande e, portanto, uma tendência natural de que os pais, os avós deem coisas e os pequenos tomem essas coisas. A começar pelo fato de que os pais dão a vida, então, portanto, aquilo que os filhos querem retribuir, não é possível retribuir em totalidade. Permanecerá sempre um desnível, permanecerá sempre esse degrau hierárquico. Eu costumo dizer que os pais são a cachoeira que verte sobre os filhos, que são o lago, para usar uma imagem poética. Por mais que o lago faça, ele jamais vai fazer a água regressar à cachoeira acima. Esse movimento, então, precisa ser reconhecido. Esse movimento de dar e receber entre grandes e pequenos precisa ser reconhecido. E isso produz um efeito na nossa consciência, que é, os filhos se sentem enormemente devedores em relação aos seus pais. E, na verdade, eternamente devedores. E isso é natural. Esse movimento faz com que, então, muitas vezes os filhos tenham uma tendência de querer compensar os pais. Isso também é natural. Porém, essa compensação ela nunca vai atingir o ponto onde ela pode ser plenamente satisfeita, ou seja, os filhos nunca realmente conseguem compensar totalmente os pais por aquilo que lhes foi dado. E aí implica que nesse ponto não existe equilíbrio, porque o equilíbrio exige essa simetria, essa compensação plena. Assim, nós brincamos ao dizer aos nossos alunos que aonde a ordem entra, o equilíbrio pula pela janela, de tal sorte que não existe equilíbrio onde existe ordem e não é possível existir esses dois princípios em coexistência no mesmo sistema. Ora, isso significa que quando nós estamos falando de situações onde existe ordem, portanto, na nossa situação da família de origem, por exemplo, onde nós somos ou maiores em relação, por exemplo, aos irmãos pequenos, ou menores, por exemplo, em relação aos irmãos que são maiores do que nós e aos pais, sempre vai existir ou um fluxo de dar e receber maior para nosso crédito ou menor para nosso débito. Então aí nós não conseguimos jamais estabelecer um equilíbrio. Como é então que a gente alivia essa pressão de sentirmos devedores frequentemente em relação à nossa família de origem? Isso exige de nós um movimento de completa anuência ao fato de que temos que receber algo e, na verdade, algo que custou muitas vezes aos antecessores muito e no que nós, na verdade, nunca poderemos de verdade retribuir totalmente. Esse movimento nos leva a nos virarmos numa direção à frente e procurar também nós transferirmos e permitirmos que esse fluxo do que nos foi dado passe para a geração subsequente. Quer façamos isso através do movimento onde nós transmitimos também a vida aos nossos filhos, quer façamos isso em função do fato de que transmitimos à próxima geração tudo aquilo que nós recebemos da geração anterior e um pouco mais que todos nós agregamos e acrescentamos a isso, tornando assim a vida da geração subsequente mais leve. Esse movimento da ordem e do equilíbrio, então, ele faz com que nesse movimento de virar-se e colocar-se a serviço da geração subsequente, nós finalmente atingimos um ponto onde vamos encontrar outras pessoas em relação às quais não temos um degrau de hierarquia. Por exemplo, um parceiro ou uma parceira na vida, uma esposa, um marido. Nesse momento, nós precisamos agora sim fazer um movimento de ajuste onde nós damos algo e também tomamos algo que necessitamos. O que gera então solução nesse nível já não é mais um tomar, um receber, mas sim um equilibrar. Aí sim o equilíbrio joga sua maior força, porque é aí que está o ponto onde, não existindo ordem, precisa haver equilíbrio. Aí se aplicam situações onde é preciso dar e tomar de uma maneira recíproca e, na verdade, saudável, seguindo os princípios que nós falamos sobre o equilíbrio, ou seja, trocar de maneira um pouquinho mais naquilo que acrescenta o amor e trocar naquilo que fere o amor um pouquinho menos, de tal forma que o equilíbrio seja restabelecido sempre.
esses dois movimentos e principalmente saber reconhecer aonde se aplica o princípio de ordem e onde se aplica o princípio de equilíbrio faz muita diferença na hora de lidar com sistemas de relacionamento onde cada qual desses princípios tem seu peso maior. Ou seja, diante de uma situação de conflito, por exemplo, temos que observar se se trata de um sistema onde nós temos que olhar para o princípio de ordem ou se nós temos que olhar para o princípio de equilíbrio na busca de uma solução que permita uma reconciliação e, finalmente, um reatamento das relações de uma boa forma.